Sabe que eu acho que esse assunto é um assunto que eu não vejo muita gente falando por aí. Porém, eu acho que é super importante. O que possivelmente a gente vai conversar hoje. Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. E eu sou o Martin. A gente faz parte da Sustentados por Deus e esse é o podcast oficial da Sustentados por Deus, que é uma página cristã online que tem a missão de trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, para o seu cotidiano. Se você está interessado em conferir o nosso conteúdo no Facebook, no Instagram, no TikTok, nos segue nessas redes sociais, @sustentados por Deus. E se você está nos assistindo esse episódio no YouTube, deixa o seu like, compartilha com alguém e se inscreve no nosso canal. Também, se você está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e compartilha esse episódio com alguém. Então, sem mais delongas, bora pro episódio. Qual que é a ideia da conversa? Que, na verdade, partiu mais de mim, mas eu queria que a gente discutisse isso aqui. Eu percebo uma espécie de tensão entre gerações hoje em dia. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Eu acho que as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas estão se desentendendo. E a conversa, existe um ruído de comunicação que acontece nas interações que a gente tem entre essas gerações. Dentro da igreja, agora falando no cenário dentro da igreja, a minha grande pergunta é assim, por que isso acontece, né? O que a gente está fazendo dentro da igreja para existir essa tensão? E quais que são as consequências, como que a gente pode resolver isso juntos, entendeu? Porque eu acho que é tão importante na igreja a gente ter várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, cada geração pode trazer algo diferente. Como é que a gente, sabe, dá uma equilibrada nas coisas e de repente quebra essa tensão e deixa a comunicação bem mais clara e melhor, sabe? Sim, eu acredito que não é um problema da igreja isso. Eu acredito que isso não é um problema do ambiente religioso nem nada do tipo. Eu acho que isso é um problema agora, é um problema relacionado à comunicação. Porque o que acontece? Essa geração nova, né, a nossa geração no caso, né, essa geração dos anos 2001 para cá, é a primeira geração, ao meu ver, é a primeira geração em que o meio de comunicação mudou muito. É absurdamente mudou diferente. Drasticamente. E o que isso impacta na vida das pessoas, né? O jeito de eu me comunicar é muito diferente do jeito que os meus pais se comunicam. Agora, o jeito que os meus pais se comunicam não é tão diferente do jeito que os meus avós se comunicavam. As práticas mudam, as ideologias talvez podem até mudar, mas a comunicação em si não era tão diferente. Uhum. Né? Agora, por exemplo, a minha geração é uma geração onde tudo está na palma da mão. Tudo é muito prático. Tudo é assim, como é que eu faço um bolo de chocolate? Google, bolo de chocolate, 3 minutos. Você tem um vídeo de alguém fazendo um bolo de chocolate. Minha mãe, como é que eu faço um bolo de chocolate? Minha mãe tinha que conversar com a mãe dela, pegava um livrinho de receita. Exato. Só que o que acontece? Acontece que isso condicionou a nossa geração a pensar de forma diferente. Então, as nossas faculdades mentais que são relacionadas à solução de problemas funcionam diferente das faculdades mentais das gerações passadas. E eu acho que isso impacta muito na comunicação que uma geração tem com a outra. Sim. Porque a geração mais velha olha para a geração mais nova e pensa, nossa, mas eles são todos preguiçosos que não querem descobrir as coisas. Porque eles só vão lá e pesquisam, tá tudo na palma da mão, é tudo muito fácil para essa geração. Agora, a geração mais nova olha para os avós dele, para os pais deles e pensam, nossa, mas a minha avó é muito burra, ela não sabe nem mexer no celular.
né? Sim. A minha avó é muito burra, ela não sabe nem o que é Facebook. E olha que Facebook é uma coisa de velha, ela nem sabe o que é, sabe? E daí tem todas essas coisas acontecendo, e isso eu acho que acaba mudando o jeito que uma geração vê a outra. E essa briga que existe entre as duas gerações, eu acho que ela não é simplesmente uma diferença de ideologia, porque as ideologias elas sempre são as mesmas. O que muda é a roupagem em volta, mas é um problema de comunicação. Porque eu acho que pela primeira vez a gente está tendo tá faltando uma peça no meio na comunicação. Não existe essa comunicação entre uma geração e a outra, entendeu? Sim, e tu acha que é verdade quando as pessoas falam que, por exemplo, as coisas estão piorando? Porque eu acho que a gente vê na nossa geração, a geração mais nova, uma visão poluída da geração mais velha, né? Existe que nem eu falei antes, uma tensão, um conflito, às vezes uma falta de consideração da experiência, da sabedoria para com os mais velhos, mas também existe uma rejeição da parte das gerações mais velhas do conhecimento e do tipo de inteligência, digamos assim, que a nossa geração tem, né? Há um desprezo de uma parte para outra. E o que eu ouço muito, né, um discurso agora falando mais de pessoas mais velhas, e aqui eu não tô falando que tem um lado mais errado que o outro, eu só tô tentando, né, instigar a nossa conversa. Tu diria que é verdade quando as pessoas dizem que as gerações estão ficando piores e piores, essas mais novas que estão surgindo? Tu acha que a gente tem mais problemas na nossa geração e nas gerações que vêm até depois da nossa geração? Ou qual que é a tua opinião? Eu acho que não. Eu acho que a gente não tem mais problemas nessa geração do que tinha antes. Até tem aquelas coisas que tem... os pesquisadores dizem que pela primeira vez na história essa é a geração que tem um QI menor que a geração anterior, né? Mas primeiro de tudo isso não é comprovado, né? Isso é uma baita de uma especulação. E segundo, que não é bem assim que funciona. Porque gente burra sempre existiu. Gente que tem uns pensamentos assim que não faz sentido sempre existiu. A diferença é que eles não tinham uma câmera e um microfone na mão. A diferença é que isso não era compartilhado tanto, né? Então eu acho que não, a gente não tá chegando num momento da sociedade em que a gente vai, olha quanta gente burra que tem por aí, olha quanta gente de ideologia errada que tem por aí. Não, sempre tiveram essas pessoas. Só que a diferença é que agora todo mundo vê tudo, né? E é tudo, parece que tudo é visto por todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Tem aquele cara famoso, aquela pessoa famosa. Tanto que até na geração passada, né, era muito fácil você dizer quem eram as pessoas famosas. Porque tinham, sei lá, umas 20, 30 pessoas famosas. Agora, na geração atual, quase que todo mundo é famoso ao mesmo tempo que ninguém é famoso. Cada dia surge, né, um novo TikTok. Assim. Exato, porque é muito fácil você viralizar com uma coisa que antigamente você nunca pensaria. Que nem agora tem... eu tô vendo muito viralizado um vídeo daquele moço lá que ele tá andando num num monociclo. Ele tá andando num monociclo, ele fala um saca-rolhas diferente. Ele cai no chão, sabe? E tipo... Antigamente, o cara ia cair no chão, as pessoas em volta iam rir, pronto, acabou. Hoje em dia, o cara caiu no chão, esse vídeo foi tão compartilhado que o cara agora ele é famoso, ele é um influencer, sabe? Porque ele caiu no chão, sabe? Então, tipo, absurdo. Eu não acho que as coisas mudaram, eu não acho que, tipo, o tipo de problema mudou. Acho que os problemas a projeção mudou, né? Então, por exemplo, antigamente você tinha gente que falava porcaria. Antigamente você tinha gente que era meio... tinha umas ideias meio estranhas, sabe? Mas hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e compartilha essas ideias estranhas. Sim. Né? Talvez com esse acesso à informação, algumas mentalidades e ideologias se espalham mais rápido, mas não é que elas não existiam antes, né? Exatamente. Essas coisas estão só sendo incendiadas por aí com mais agilidade. Exatamente. Mas eu concordo contigo, eu não acho que é uma questão de as gerações estão ficando piores. Eu acho que a gente tem atributos diferentes, sabe? Qualidades diferentes. E não é que uma
coisa é melhor que a outra, são coisas diferentes. Eu acho que é por isso que é tão legal a gente trazer essa conversa para a igreja, por isso que eu falei no início, eu acho que essa conversa é muito importante. Eu não vejo as pessoas conversando tanto sobre isso, assim, pelo menos nos meios assim que eu tenho acesso, eu não enxergo tanto as congregações, as comunidades, as igrejas falando sobre esse conflito, essa tensão entre gerações, que eu acho que todo mundo concordaria que existe, né? E como a gente resolve essa tensão, como a gente trabalha mais juntos, porque eu acho que é tão... todas as gerações têm algo a agregar, né? Eu tava ouvindo um podcast esses dias e quem tava falando no podcast era um millennial, né? Que eles falam. Não sei se tem uma tradução disso pro português. Eles chamam de millennials. Millennials. Os millennials, ele falou que é uma geração que quer muito ter um impacto no mundo, né? Quer muito fazer coisas para mudar o mundo, assim. E que coisa bonita é isso, né? Que legal que tem uma geração que pensa dessa forma. Óbvio que dependendo das ideologias e das crenças, uma pessoa vai puxar isso para um lado ou para outro lado. Mas é muito benéfico para nós cristãos que alguém tenha essa mentalidade de querer mudar o mundo. E assim, eu sei que acontece com outras gerações. Com a nossa geração, a gente tem muito essa coisa de... a informação muda rápido e passa de um lugar para outro rápido, né? Então, a gente tem essa agilidade da informação, de trabalhar com a informação. Eu acho que isso é um benefício... Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Acho que isso é um benefício da nossa geração e das gerações mais novas. Tem essa questão da colaboração online, sabe? A galera quer participar e repete o que acontece. Tem sempre o lado ruim da moeda, mas tem um lado positivo, entende? Por isso que eu acho que é tão legal a gente trazer essa conversa para as igrejas e começar a falar sobre como a gente pode realmente se juntar e colaborar. Exato. É que a gente tem que entender que o jeito que a nossa geração funciona é muito diferente do jeito que uma geração passada funcionava. Como, por exemplo, se a gente for pensar agora em inteligência artificial, né, por exemplo, a gente quase que não entende direito quais são as funcionalidades de uma inteligência artificial. Mas provavelmente essa próxima geração que está vindo aí, que nasceu dentro dessa inteligência artificial, eles vão chegar para nós e perguntar, tá, mas como é que vocês viviam antes disso? Do mesmo jeito que a nossa geração chegava para os nossos pais e perguntava, tá, mas como é que vocês viviam sem GPS? Sem internet. Sabe? Sem internet. Mas é exatamente a mesma coisa, porque cada coisa que acontece, e isso a gente está vendo agora, a mudança nas tecnologias, o avanço tecnológico, de um momento para o outro, ele aconteceu de um jeito que a velocidade, o crescimento dessa velocidade é exponencial e tudo muda muito rápido, de um jeito que não era antigamente. E a nossa geração, a gente meio que cresceu no meio dessa mudança e isso acaba mudando o jeito que a gente pensa também. Isso acaba mudando o jeito que a gente interage com o mundo, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito engraçado, por exemplo, pessoas da geração passada vir para nós e falar, mas vocês não conseguem ficar sem o celular, vocês não conseguem descobrir nada sem o celular de vocês. Na minha época, eu fazia tal coisa e tal coisa e tal coisa. Mas daí chega na geração dessas pessoas, e daí tem coisas, por exemplo, como o jornal em revista e coisa assim, que ninguém fala disso hoje em dia, mas naquela época as pessoas olhavam para quem ficava lendo o jornal, olhavam para essas pessoas e falavam que eles eram antissociais, né? Até tem uma foto que viralizou um tempo atrás, né? Que é tipo, hoje em dia todo mundo mexendo no celular, no trem, assim, ninguém conversando com ninguém. Mas daí tem uma foto dos anos 50 que é todo mundo lendo o jornal, ninguém conversando com ninguém. Então, tipo, os problemas são os mesmos. A diferença é a roupagem em volta, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender, não só de um ponto de vista da geração mais nova para a passada, mas da geração passada para a mais nova também. Que existe essa diferença no jeito que a gente pensa, existe essa diferença no jeito que a gente computa a informação e existe a diferença no jeito que a gente age de acordo com algumas coisas que acontecem. Então eu acho que isso é muito importante também, por exemplo, no momento em que a gente está vivendo dentro de um ambiente cristão. Porque, por exemplo, para os meus pais, por exemplo,
eu ser grato, ou alguém ser grato, é você demonstrar essa gratidão de um jeito muito específico. Por exemplo, para os meus pais, para eu ser grato, eu vou lá, eu escrevo uma carta de agradecimento ou alguma coisa assim, eu dou um presente, faço alguma coisa, né? Mas agora, por exemplo, para nossa geração, eu ser grato a alguém é eu ter uma conversa com a pessoa. Porque eu ter uma conversa, eu sentar e conversar com alguém, é assim que eu mostro a minha gratidão. Porque eu não estou passando tempo com as minhas redes sociais, eu não estou passando tempo com as milhões de pessoas que eu poderia estar passando agora e eu estou dedicando um tempo para você. É assim que eu mostro a minha gratidão a ti. Tu acha? Eu acredito que sim. Mas Tu não acha que, na verdade, para nossa geração, valeu ou muito obrigado também não, com toda funciona? certeza. Para nós, não, eu acho que para nossa geração não precisa de uma dedicatória. Não, exato, é isso que eu estou dizendo. O fato de eu parar um pouco e eu te falar um obrigado. O fato de eu parar um momento e falar um pouco contigo, isso é uma demonstração de gratidão que para nossa geração é muito grande. Só que para a geração anterior não é. Sim. Então existe essa falta de comunicação e por isso que existe muitas pessoas da geração passada que olham para nossa geração e fala que a gente não é grato. E tem muita gente da nossa geração que olha para a geração passada e acha, nossa, como esses caras são cringe, né? Tem aquele negócio, nossa, como eles são não sei o quê. E é exatamente isso que é, por exemplo, aquelas fotinhos de bom dia da avó que ela manda no WhatsApp, né? Porque é isso que é você demonstrar carinho. É você mandar uma foto toda enfeitada que brilha e fala bom dia. Sabe? É assim que você demonstra carinho. É uma diferença entre gerações. Mas agora, isso se aplica muito forte quando a gente está falando, por exemplo, do ambiente cristão, no momento em que a gente deveria estar trabalhando junto, porque o cristianismo está diminuindo de uma maneira muito rápida no mundo. A gente deveria estar unido, mas a gente tem essas diferenças, a gente não consegue se unir, né? E isso funciona tanto para nós agora, conversar com as pessoas que já estão dentro da igreja, tanto quanto para a gente testemunhar o amor de Cristo para outras pessoas. Sim. Porque, por exemplo, nas redes sociais, se eu estou falando do amor de Jesus nas redes sociais, eu vou fazer um vídeo de 1 minuto, que é um Reels, e nesse vídeo de 1 minuto eu vou demonstrar coisas que Deus fez por mim. E isso às vezes toca o coração de uma pessoa da minha geração. Mas agora, para uma pessoa de uma outra geração, talvez eu tenha que pegar, escrever um texto e mandar esse texto para a pessoa vai ler esse texto. E vai ser um texto comprido, onde eu detalho várias coisas, entendeu? Então existe uma diferença entre as gerações que dificulta essa comunicação. E é aí que eu quero voltar de novo. Eu acho que o maior problema que a gente tem é um problema de comunicação. Sim, eu concordo. Eu ia até fazer esse ponto, que a gente está sempre batendo nessa tecla de comunicação. Eu acho que isso é essencial e não é à toa que na palavra de Deus mesmo uma boa comunicação é destacada em diversos momentos, em diversas passagens bíblicas, né? A comunicação é algo muito importante. E a minha pergunta que fica agora é como que a gente pode criar essa comunicação melhor entre as gerações diferentes? Como que a gente pode criar talvez uma linguagem parecida? O que a gente precisa fazer, de repente, para se encontrar no meio do caminho? Eu acho que não existe uma resposta, é isso e pronto, até porque se existisse alguém já teria encontrado e já não teria problema. Mas esse é o método certeiro. É o método científico para você conseguir, mas não existe. Eu acho que o que existe é as palavras de sabedoria que a gente encontra na Bíblia, né? E a gente tem que usar a palavra de Deus como o centro de tudo, porque é isso que nos une, né? Não importa se a gente é de tal geração ou de outra geração, não importa se a gente leu a Bíblia. Tem aquela piada, né, que você é tão velho que você lia a Bíblia assim, né, que você tinha que abrir um pergaminho, mas não importa se a gente tá lendo a Bíblia física, se a gente está lendo a Bíblia no celular, o que nos une é que a gente está em contato com a palavra de Deus. E eu acho que a gente tendo esse pilar central e a gente
Cristo como o nosso centro e a cabeça desse corpo que a gente é como a comunhão cristã, como a igreja, como esse corpo de Cristo, se a gente tem ele como a nossa cabeça nos comandando, a comunicação vem naturalmente. Né? E não é simplesmente algo que você faz ativamente pensando, bom, eu vou estudar a geração passada, vou estudar o jeito que eles se comunicam para eu tentar me comunicar melhor. Não, o jeito de você fazer isso é você convivendo com as pessoas e você amando essas pessoas. Sim, né? Que tem muito a ver com o que está na palavra, né? Exatamente, quem nunca teve numa situação onde você entra num grupo de amigos novo, daí tem aquela uma pessoa que você não tem aquela comunicação muito boa, mas você vai passando tempo com aquela pessoa, quando tu vê, vocês só se olham um no olho do outro e vocês já estão rindo, porque vocês têm uma comunicação muito boa. Mas não é que você estudou o jeito que aquela pessoa se comunicava, não, você amou aquela pessoa, você conviveu com aquela pessoa. E é por isso que eu acredito que tendo Cristo como centro, a gente vai sempre voltar para esse ponto, a gente vai amar as pessoas, a gente vai conviver juntos. E no momento em que a gente convive e a gente se ama, a gente aprende a se comunicar. Eu não vejo problema em a gente talvez até buscar informação sobre a geração, né? Perguntar, com certeza. Tentar entender o outro lado, eu acho que isso é muito importante, mas realmente, no final das contas, a gente precisa conviver. E tem uma coisa que eu queria destacar, na verdade, pegando o ponto da palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa sempre voltar para a palavra de Deus. E tem um provérbio que eu gosto muito, não me lembro qual que é a referência, depois, de repente, eu até boto na tela ou alguma coisa assim. A gente já falou sobre esse provérbio lá no nosso Instagram, aliás, nos segue lá, @sustentadospordeus. O provérbio fala basicamente assim, não fale antes de ouvir. E eu acho que quando existe qualquer tipo de problema de comunicação, essa é uma coisa que eu sempre gosto de destacar, é uma coisa que a gente traz muito para o nosso casamento, é uma coisa que eu trago para as minhas amizades, para os meus relacionamentos no meu trabalho. Por quê? A gente muitas vezes acha que a gente sabe o que está se passando na cabeça da outra pessoa. E querendo ou não, pensar é falar. Tu fala pra dentro, mas é como se você estivesse falando, né? Sim. E às vezes a gente tá tendo uma conversa com alguém de uma geração diferente da nossa, e a gente fica pensando, ele provavelmente não sei o que, ele provavelmente blá blá blá. Né? A gente fica criando intenções, né? Que a gente não conhece claramente por trás das palavras da pessoa. Então eu acho que a gente precisa começar a ouvir profundamente as pessoas que estão na nossa volta. Com certeza. Antes de tirar qualquer conclusão, né? E se surgir alguma emoção conflituosa, sabe? Na conversa, dentro da interação, a gente perguntar. Ouvir primeiro. Antes de concluir qualquer coisa. Eu acho que essa é a coisa principal, porque o que eu acho que acontece, assim, a essência, a raiz desse problema de comunicação entre essas gerações, eu acho que acha certas coisas do outro. E cria um perfil e todo um conceito em cima de algo que não necessariamente aquela geração ou aquele indivíduo né? Sim. A gente até teve aquela conversa com um pastor amigo nosso aqui, e ele falou algo que ficou muito marcado na minha cabeça. Ele disse assim, eu não gosto de falar de grupos, eu gosto de falar de indivíduos e falar com indivíduos. Quando você fala dos homens ou das mulheres, você está tirando a individualidade de cada pessoa. Né? Se eu falo de homens, eu já não enxergo mais o Martin. Eu enxergo uma outra coisa. E eu acho que quando a gente fala de gerações, funciona do mesmo jeito. A gente precisa começar a olhar para o indivíduo e ouvir o indivíduo que está na nossa frente. Exato. Conversar com o indivíduo que está na nossa frente. Dar o benefício da dúvida, né? E buscar trabalhar juntos. Porque eu tenho certeza que se a gente começar a fazer isso, né? Com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguir, acho que, trabalhar de uma forma bem diferente.
Exato. com outras gerações. E a última coisa que eu queria comentar sobre isso é que, de novo, a gente tem que entender que o que nos une é a palavra de Deus. O que nos une é o Espírito Santo. O que nos une é o que Cristo fez por nós. Não é o jeito que a gente se comunica, não é o jeito que a gente faz isso. Não é se eu leio a minha Bíblia no meu celular ou na minha Bíblia física, mas é se eu acredito nisso, se eu tenho fé nisso ou não, né? E é isso que nos unifica como um corpo e é isso que nos faz ter o mesmo objetivo. E se a gente tem o mesmo objetivo, a gente caminha junto, né? E se a gente caminha junto, a gente se comunica. Então tá tudo junto. A gente tem que trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano mais e mais, para que a gente entenda que essas outras pessoas que talvez tenham um jeito de pensar diferente do meu, elas querem a mesma coisa que eu. Elas têm o mesmo objetivo que eu. Essas pessoas, elas estão caminhando para o mesmo lugar que eu estou caminhando. Então, por que não conversar? Por que a gente não convive, né? E a partir do momento em que a gente começa a conviver juntos, a partir do momento em que a gente começa a interagir um com o outro, a gente esquece de todas essas caracterizações que a gente faz dos grupos e a gente começa a viver com um indivíduo. Então eu não estou mais falando sobre como a geração é uma geração ruim, mas eu estou conversando com o meu amigo que é mais velho que eu, ou com o meu amigo que é mais novo que eu. Eu estou conversando com uma pessoa que eu amo, que eu sei que Cristo morreu por ele também. E a partir desse momento em que eu estou conversando com ele e eu vejo ele como alguém que eu amo, eu começo a me comunicar com ele ou com ela, com aquela pessoa, de uma maneira única, que é a nossa relação. E a partir desse momento em que a gente começa a conversar e criar essa relação, a gente consegue conviver, e a gente consegue entender o jeito que a gente tem de conversar, entendeu? Concordo 100%. E falando em trazer a palavra para o cotidiano, se você gosta desse tipo de conversa, se você gosta desse tipo de assunto, confere o nosso conteúdo no @sustentadospordeus. A gente está no Facebook, no Instagram. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Eu acho que ficou uma conversa bem interessante. Se quiserem parte 2, se quiserem que a gente aprofunde mais alguma parte dessa conversa, deixem nos comentários se você está assistindo no YouTube, ou vai lá no @sustentadospordeus e conversa com a gente, manda uma mensagem. Tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar? Para mim era isso. Então tá. A gente vê vocês, ou conversa com vocês, num próximo Papo SPD. Tenham uma ótima semana, um ótimo resto de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.